A paz do Senhor para a igreja. Um bom dia. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo de número 58. A condenação da injustiça. Miquitão de Davi para o cantor mor sobre Altachete. Acaso vós, ó congregação, falais a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens. Antes no coração forjais iniquidades sobre toda a terra. Pesais a violência das vossas mãos. Pendem-se os ímpios desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno das serpentes. São como víboras surdas que tapam os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. Do encantador sábio em encantamento. Ó Deus, quebra-lhes os dentes, nas suas bocas arranca, Senhor, as presas dos leões. Escorra como águas que correm constantemente. Quando ele armar suas flechas, fiquem feitos em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu a luz. Que nunca viu a luz do sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos gravetos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Amados irmãos, aqui fizemos a leitura do Salmo 58 e esse salmo é um cântico, é como um poema, né? Nos fala de um cântico, de um poema, com a diferença entre o ímpio e o justo. A vida do ímpio em detrimento da do justo. O salmista faz uma interrogação para os poderosos, para os legisladores. Vocês julgam com justiça? Vocês, homens, agem retamente? Né? No versículo 1 ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde, não. Porque uma coisa é a aparência de justiça e a outra é revelada nas atitudes. Quando Davi precisou que ele fosse amparado na lei, quando fugia de Saul, ele não achou esse amparo, né, nos legisladores. Como ele pergunta, vocês julgam corretamente, congregação? Por acaso vocês julgam o que é certo, o que é errado? E aqui nós vemos a situação de um homem que era justo e sendo injustiçado. Ele mesmo responde que não, né? Porque uma coisa é a aparência da justiça e a outra é revelada nas atitudes. Quando Davi precisou que ele fosse amparado na lei, quando fugia de Saul, ele não tinha cometido nenhum pecado, ou sequer tinha transgredido a lei. Mas mesmo assim, ele teve que sofrer uma perseguição implacável e injusta. Davi faz referência do comportamento dos ímpios, que desde sempre são atraídos e levados para caminhos da mentira, do engano e do suborno, né? Ele faz essa referência,
Desde o ventre vocês pendem, né, para o mal. Desde o ventre vocês falam mentiras. Desde o ventre, não que a gente entende, né, que não desde da madre, desde o útero da mãe, mas dá-se a entender que a essência do ímpio, quando nasce, ele já nasce em tendência, né, para o pecado, em tendência para a mentira, em tendência para as injustiças. Diz ainda que ele possui um veneno de serpente. Nisso podemos ver claramente o tamanho do perigo. O veneno de cobra é algo mortífero, né? E eu entendo que quando somos picados ou se é injetado alguma substância nociva no nosso corpo, a reação é imediata do corpo. Como que o corpo reage, né? Reage com dores, lesões, inchaços e às vezes é fatal. Às vezes é fatal. Nesses versos nós vemos como a injustiça pode nos atingir e nos causar grandes transtornos, ao ponto de nos sentirmos envenenados desta peçonha, de peçonhas mortais que podem nos levar até a morte. E às vezes, irmãos, não só o ímpio, né, consegue, mas às vezes os que estão na congregação, às vezes as injustiças, né, estão dentro da congregação. Por quê? Porque Davi não foi perseguido pelo estranho. Davi não foi perseguido pelo estrangeiro. Ele foi perseguido pelo um do seu povo, né? E por alguém que ele ajudou muito. Muitas vezes nós nos sentimos assim injustiçados, né? E muitas vezes a gente nem compreende o porquê. Mas em todas as coisas, Deus tem algo para nos ensinar. Se acaso alguém que ouvir esse áudio está se sentindo perseguido injustamente, está se sentindo injustiçado, porque ajudou, no caso de Davi. Davi livrou o seu povo da humilhação de Golias. Davi ajudou Saul nas batalhas. Davi expulsou até o espírito que o atribulava, né? Quando Saul estava atribulado, ele estava lá tocando a sua harpa e o espírito maligno deixava ele. Então, por que de persegui-lo, né? E muitas vezes a gente se faz essa pergunta: meu Deus, eu tenho ajudado tanto, eu tenho feito tanto, e por que que não vem isso? Por que que não, que eu tenho ajudado tanto alguém e esse alguém não vê? Mas eu creio que chega uma hora que a pessoa recobra a sua consciência e vê, sim. E como tem acontecido na vida de tantos testemunhos nós temos ouvido, né? Saul também reconheceu isso. Chega um momento que Davi se revela, fala para ele, né? Se eu quisesse te fazer o mal, olha, eu cortei aí a ponta, né, do seu manto. Se eu quisesse te fazer mal, eu tinha feito. Então Saul, ele recobra a sua consciência e reconhece que ele pecou, que ele errou, que ele estava perseguindo o inocente. E nisso, irmãos, nós vemos o quanto essas situações podem nos causar danos emocionais, né? Podem nos matar como pessoas, podem nos fazer querer parar, desistir, né? Da obra, do trabalho, dos propósitos que Deus tem para nós. Mas nós vamos olhar para o exemplo de Davi, que foi perseguido, sim, injustamente, sim, mas ele chegou no propósito real que Deus tinha para ele, que era reinar sobre Israel, que era reinar no trono que Deus tinha preparado para ele. Assim também nós vamos perseverar e nós vamos reinar com o nosso Rei Jesus um dia.
Nós não vamos parar diante das perseguições, porque cada perseguição, cada guerra, cada luta nos faz mais fortes, né? Embora passarmos por esse processo não é fácil, mas nós vamos vencer, porque Jesus nos deu uma certeza, que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Aí diz aqui, como ele escreveu, né? E nos leva como presa aos dentes dos leões. Davi diz ainda que eles são como cobras surdas que não se deixam encantar pelos encantadores, por mais habilidosos que sejam. Temos sido testemunhas nesses tempos como este salmo é real nestes dias. Por mais que haja leis, amparo legal, mas a injustiça dos homens tem prevalecido. Temos a palavra de Deus como bússola. Os seus mandamentos são justos, e ninguém seria prejudicado se ouvisse e obedecesse às leis do Senhor. Mas, por mais hábeis que sejam os encantadores, as serpentes surdas nunca se deixam ser instruídas pela música da justiça de Deus, né? Por mais, intelectuais, por mais sábios, por mais cheios de Deus que os ministros do Senhor possam ser, né? Ensinando, corrigindo, mostrando, mas tem serpentes surdas que não se deixam encantar, que não se deixam aprender, né? E Davi fez essa comparação, né? Que os encantadores mais hábeis, né, não conseguiam instruir as serpentes surdas. A partir do verso 6, vemos que Deus não deixa impune os transgressores. Todos eles serão cobrados, né? Eles desaparecerão como a água que escorre. Olha que forte, irmãos. A gente sabe que a água, ela sempre tem um curso, né? Você joga ela em algum lugar e ela sempre vai escoar. Por mais que seja uma superfície lisa, mas ela evapora, ela escorre, ela entra nas fendas mais pequenas, mas ela escorre. Assim também são, né, os transgressores com as suas transgressões. Eles serão punidos, eles serão alcançados, porque o nosso Deus é o Deus do universo. Ele criou todas as coisas. Ele é um Deus tão grande que ele próprio diz que ele criou todas as coisas em 7 dias. E quando a gente para imaginar o tamanho da grandeza de Deus, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir expressar com palavras. A gente vai conseguir expressar a grandeza, a majestade, o poderio, né? Eu creio assim que a nossa mente, por o homem mais sábio que seja, ele não consegue encontrar tamanho significado da grandeza de Deus, dos céus, da terra, o que está debaixo da terra, dos oceanos, dos lagos, da infinidade de seres viventes que Deus criou na terra. Tudo isso é muito tremendo, tudo isso é muito grandioso para nós. Tanto que o salmista diz que tal ciência é maravilhosíssima para mim. Oh, aleluia! Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. A ti, Jesus, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. O Senhor reina sobre todas as nações. Nós vimos aqui, a partir do verso 8, vimos que a partir do verso 8, mas eu sou como a lesma se derrete, assim como a lesma se derrete, assim se vai cada um deles,
como um aborto de uma mulher que nunca viu a luz. Olha que forte, irmãos. É tremendo, né? A partir do verso 10, o que Deus tem, né, para os justos? Que Deus tem prazer em recompensar os justos com alegria. E Deus tem prazer de ver a justiça praticada sobre a vida dos que esperam no Senhor, né? Davi aqui, ele coloca assim, no verso 10, o justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os pés no sangue do ímpio, né? Aqui o Senhor está nos mostrando, né, que não literalmente que nós vamos lavar os pés, né, no sangue de alguém, mas é para nos dar a certeza, a, a forma de apalpar, de ver claramente, né, a justiça do Senhor sendo feita sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que obedecem, né, sobre a vida daqueles que têm um compromisso com o Senhor, né. O Senhor, ele vai ter um imenso prazer de recompensar, de alegrar o coração dos que perseveram em acreditar nele, que perseveram em estar na presença do Senhor, que perseveram em fazer menção da sua palavra, da sua fé, né, de dizer que ainda que os leões me cercam, ainda que a perseguição venha, eu vou perseverar. Não é fácil, amados irmãos, não é. Eu digo por experiências que não é, e eu tenho certeza que cada um dos servos de Deus tem tido as suas próprias experiências, mas no nome do Senhor, todas elas serão vencidas em nome de Jesus. De fato, o justo tem a sua recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensas, né? É tremendo isso. Deus é o Deus de recompensas. E para finalizar, meus irmãos, aqui nós temos no versículo 11, diz assim: Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Nessa questão da recompensa, a recompensa é um presente, né? É um galardão. E o nosso Deus, ele é um Deus que tem prazer em dar recompensa para os seus. Ele tem prazer de recompensar, de dar um galardão. E essa é a nossa esperança, é receber das mãos do Senhor o nosso galardão. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. Em Gênesis 15, 1, Deus aparece na Bíblia como o primeiro pagador de recompensas da história, ao consolar Abraão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha que lindo. Em Rute 2, 12, Boaz abençoou Rute, dizendo: O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Nós conhecemos a história e sabemos que Rute abandonou o seu povo, tudo, e veio se abrigar, com a sua sogra, e veio se abrigar debaixo das asas do Senhor. Em, em 2 Samuel 22, 21, o rei Davi disse: Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Quando nós olhamos para as nossas obras e vemos que o Senhor tem, visto, ele retribui, segundo como Davi disse aqui, sobre as obras das minhas mãos ele me retribuiu. Em 2 Crônicas 15, 7, o Senhor promete recompensar os que fazem a sua obra, dizendo: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem recompensa. Glória a Deus, irmãos. A obra que temos
feito diante de Deus, diante dos homens, ela tem recompensa. É, em, enfim, a todas as nossas obras, a todos os nossos feitos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, né? Então, nós temos milhares de exemplos, né? De, de versículos que provam, né? Que Deus é um Deus de recompensa, é um Deus galardoador, é um Deus que retribui. E eu quero agradecer aqui por compartilhar, né, com os amados irmãos, agradecer aqui a confiança, né, da nossa pastora Sueli de ter dado-me essa incumbência e eu espero ter contribuído. Amém. Deus abençoe a todos.